Fala galera, beleza? Aqui é o André Santos. Nesse vídeo eu vou trazer algumas novidades que a Amazon lançou na AWS na parte de banco de dados, beleza? Então, bora lá que tá muito legal as novidades e vai ajudar bastante aí quem desenvolve utilizando a Amazon como infra, tá? Se vocês não estão sabendo, acredito que a maior parte saiba, está rolando a AWS reInvent e o AWS reInvent ele é praticamente aí o evento mais importante da Amazon, da AWS no ano. Então muita novidade vem. Eles lançam outras novidades ao longo do ano, logicamente. Eles vão lançando os produtos conforme vai saindo, mas no AWS reInvent eles trazem bastante coisa bacana, muito conteúdo, muito material. Vocês podem ver aí que são 3 semanas de conferências, né? Totalmente gratuito. Normalmente eles fazem isso pessoalmente, mas óbvio que por causa da pandemia eles estão fazendo virtual esse ano. E eles trouxeram algumas coisas que juntam um pouco os bancos de dados e tornam a vida do programador um pouco mais fácil, as migrações para a AWS um pouco mais simples, né? Então, qual que era o problema dos bancos de dados da Amazon hoje? Então aqui eu estou na página de produtos da AWS. Tudo isso daqui são serviços de banco de dados que eles têm. Então eles têm 3 bancos de dados relacional, que na verdade é mais do que 3, né? Mas são 3 serviços que eles têm. O Aurora, que é proprietário deles, que por trás ali roda um Postgre ou um MySQL, e é totalmente serverless, né? Então você não precisa gerenciar a infra disso. Tem o RDS, que são os bancos de dados mais tradicionais, então aí tem uma gama enorme de bancos de dados, Oracle, MySQL, SQL Server da Microsoft e muitos outros. Tem o Redshift, que é para fazer data warehouse, né? Isso só falando de relacional. Daí tem chave-valor, que é o Dynamo, né? Tem bancos de dados em memória, baseado em Redis, o DocumentDB, que é baseado em Mongo, enfim, eles têm uma quantidade enorme de banco de dados. E qual que é o problema? Tem as vantagens, é óbvio que a gente tem aí inúmeros serviços, né, inúmeros tipos de banco de dados para cada caso de uso. Então o Dynamo ali pesquisando direto na chave é extremamente performático, né, muito barato também, tem até um free tier bem legal. Tem o Aurora que ele é 100% gerenciado pela AWS com réplica, então ele é 99,999% de uptime. Enfim, a gente tem uma gama muito grande de banco de dados, mas na hora que a gente vai fazer consultas ou utilizar isso na nossa aplicação, acaba ficando um pouco complexo, porque a gente tem, né, às vezes, se você não trabalhar com microserviço, você trabalhar com microserviço, tem, né, cada um vai utilizar o seu banco de dados, mas quando a gente precisa juntar tudo isso numa aplicação, às vezes fica um pouco complicado. Você tem que gerenciar vários tipos de conexão, vários tipos de queries diferentes. Por exemplo, a query do Dynamo não tem absolutamente nada a ver com uma query do Aurora, né? Então, você tem que gerenciar isso e algumas vezes algumas informações não são compatíveis com o tipo de aplicação que você está fazendo. Então, se você está num Dynamo, por exemplo, ele é extremamente performático para muitas coisas, por exemplo, para jogo, por exemplo, ele é extremamente performático para gravar informações ali de jogos, né? Tem até aqui, né, aplicações de jogos como exemplo, ou um carrinho de comércio eletrônico, mas se você quiser fazer uma pesquisa de produto, ele já não nasceu para isso. E como que junta tudo isso? Bom, primeiro, antes da gente ir para essa parte, vou falar uma primeira novidade que eles trouxeram, que foi o Aurora versão 2.
o Aurora Serverless versão 2. E a Amazon foi por um caminho diferente do que eles costumam fazer, né? Vocês podem ver que o serviço deles não tem versão, né? Normalmente. Eles vão evoluindo o serviço ao longo do tempo e eles não criam uma versão 2, uma V3, uma V4 de um serviço. Eles só evoluem aquele serviço. E com a Aurora, eles modificaram um pouco isso, eles foram para uma versão 2, né? Por quê? Porque eu acredito que seja muito diferente da versão 1 e a tendência natural é você migrar para a versão 2, mas talvez eles queiram manter os dois serviços de forma independente. Qual que é a grande diferença, qual que é a grande sacada do Aurora 2? Ele é serverless como o 1, né? A gente não gerencia os servers, porém a gente não tem instâncias para o nosso serviço. A gente não tem instâncias para o nosso banco de dados. Como assim? Ele funciona mais ou menos como se fosse o Lambda, né? Ele é cobrado sob demanda, sobre micropartes de processamento e de armazenamento. Então, no Aurora 1, você provisionava lá os seus servers, né? Então ele fazia a réplica em 3 pontos, né? Em 3 zonas de disponibilidade. E essas réplicas faziam com que o banco de dados ficasse, né, praticamente aí 100% de uptime, com uma velocidade muito legal. Ele tem SSD por trás, enfim, a forma que ele grava é diferente, né? Por mais que seja um MySQL ali por trás, um Postgres, ele grava de uma forma diferente, então ele já gerenciava muito bem, já era extremamente performático, só que agora com a versão 2, você escala sob demanda. Eu não preciso mais ficar gerenciando de aumentar o tamanho da minha instância ou diminuir o tamanho da minha instância. Ele expande, né, instantaneamente até centenas de milhares de transações em segundos. Então, se você tem lá um site que tem um pico de visitas durante o dia lá e muita gente usa e de noite ninguém acessa, ou, por exemplo, como ele é um banco de dados relacional, vamos pensar no ERP. Durante o dia tá bombando de transação, as pessoas ali operando, mexendo, cadastrando produtos, cadastrando coisas. E durante a noite isso para completamente ou diminui muito, né? Então, você acaba tendo um pico de demanda e no Aurora 1 você tinha que provisionar para poder aguentar essa carga. Já no 2 você não precisa provisionar isso, ele vai escalar sozinho, vai diminuir sozinho. Então, assim, é um caminho bem bacana que eles fizeram, né? E eu acredito que isso vai dar uma boa revolucionada aí na forma de fazer banco de dados serverless, né? Com essa arquitetura, que é, por exemplo, a arquitetura do Dynamo, né? Que você não precisa se preocupar ali com se o server vai aguentar ou não. Você manda a query e ele vai aguentar, né, a query independente do que você fizer. Claro que isso vem com o seu custo, né? Você não pode esquecer de fazer uma query bem feita, né? Mas isso ajuda muito e muda um pouco aí a forma que a gente faz banco de dados relacional, né? Principalmente. Agora, bom, essa é uma novidade bacana, mas uma coisa bem legal que eles lançaram é um serviço do Glue. Se vocês não conhecem o serviço, o Glue, ele é um serviço ali de ETL, né? Então, basicamente, você conecta ali os bancos de dados, faz queries e tal, e joga ele para outros bancos, né? Ele é para fazer uma transformação de dados, enfim. Ele faz o ETL ali real time, ou, enfim, tem uma série de usos aí, né, para você poder fazer, para você poder tratar esses dados. Só que o que foi uma coisa muito legal que eles lançaram, que é o Glue Elastic Views. E o que é esse Glue Elastic Views? Basicamente, você monta uma view baseado em dados de vários bancos de dados. Então, por exemplo, eu tenho dados lá no Dynamo
no RDS e no Aurora, né? Eu tenho lá meu banco de dados no meu RP, por exemplo, e tenho dados ali de navegação do usuário lá no Dynamo, por exemplo. E o que eu consigo fazer? Eu consigo criar uma view juntando esses dois dados, tá? E você vai ter como se você tivesse feito uma query entre aspas, num banco de dados só. Então você vai materializar uma view ali com essa combinação de dados e ele vai exportar isso em real time, né? Near real time, né? Praticamente em real time, para outro banco de dados. E vai ficar replicando isso continuamente. Tá? Então, por que isso é muito legal? Então, imagina que eu tenho lá vou dar um exemplo de um e-commerce, tá? Eu tenho e-commerce e eu tenho dados que está vindo do meu ERP, que é um SQL Server tradicional. Eu tenho dados ali que eu estou gravando, trazendo de algum outro parceiro, alguma coisa que está no Dynamo. E como que eu trago isso para o meu site de uma forma que eu consiga utilizar isso de uma forma performática? Então eu vou montar um Elastic View e esse Elastic View eu vou jogar lá, por exemplo, para o Elasticsearch. E do Elasticsearch eu vou utilizar no meu site para fazer as buscas ou recomendação de produtos, seja lá o que eu vá usar. Mas eu vou ter o melhor do banco de dados do Elastic, por exemplo, no meu site, sem ter que fazer queries no Dynamo, por exemplo, ou no RDS, e vou ter ali um banco de dados near real time. Ou para o caminho oposto, né? Imagina que eu tenho lá o meu Dynamo gravando informações de carrinho, informações de navegação e tal, e eu preciso ter isso no meu ERP. Então o Elastic View ele vai tratar esses dados, vai montar uma view com tudo bonitinho e a gente joga lá ele para o Aurora, por exemplo, para o RDS, para um SQL Server, seja lá o que for. Então eles eram um caminho muito interessante para você trabalhar com vários bancos de dados, né? Mas ainda assim conseguir uma interface fácil de utilizar em diversas aplicações. E indo para o último ponto, que também é uma revolução aí, né, muito legal que eles fizeram, e é até um pouco engraçado a apresentação, porque o que parece, o nome do serviço é Babelfish, né, o Babelfish for Aurora, no caso, e eles praticamente o que quiseram dizer com esse Babelfish: olha, você está pagando uma licença de SQL Server, você não precisa mais pagar a licença de SQL Server. Seu problema é não conseguir migrar para outro serviço de banco de dados, porque é muito complicada a migração e tal. Não tem problema nenhum, você não precisa fazer essa migração, você não precisa adaptar o seu código, a gente vai te dar uma solução para isso. E essa solução é o Babelfish. Tá? Logicamente que a intenção deles é levar você para o Aurora, né? Mas o Babelfish ele é para o Postgre, tá? Então, o que esse Babelfish faz, basicamente? Ele coloca um layer na frente do Aurora, né? Ou na frente do Postgre, que dá uma interface de SQL Server de Transaction SQL para o Aurora. Tá? Então, como que é isso? A gente tem lá um ERP rodando SQL Server, tá? Microsoft. E eu quero migrar para o Aurora. Eu não vou ter que adaptar todo o meu código. Eu vou jogar o Babelfish na frente, ele vai fazer toda a interface com o banco, como se eu estivesse utilizando o SQL Server. Então, todo o protocolo de comunicação, não é só as queries, beleza, ele vai traduzir a query para o Aurora, né, para Postgre, no caso, por trás. E, além das queries, ele vai traduzir também, né, entre aspas,
o protocolo de comunicação. Então ele vai se comunicar como se fosse um SQL Server, vai te dar a resposta igualzinho o SQL Server dá, mas por trás vai estar rodando um Aurora. Então você consegue fazer toda a migração de dados do seu SQL Server para o Aurora e começar a utilizar sem ter nenhuma mudança no seu código. E isso daí vai ajudar bastante quem tem bancos legados aí, né, a transformar o seu banco em serverless, e não só serverless, como você consegue ter ele altamente escalável, né, porque com a Aurora Serverless V2 você não vai precisar mais ficar provisionando o ambiente na mão, que nem eu falei antes. E o compromisso deles é tão grande que eles estão avisando aqui, ó, a gente vai abrir esse projeto open source, vamos deixar a comunidade trabalhar em cima desse projeto, e a ideia é que esse projeto aí cresça e tenha outras conexões. O que eu vou falar é só um achismo, mas eles criaram aqui o Babelfish do SQL Server para o Postgre, né? Na verdade, meio querendo direcionar as pessoas para a Aurora. Claro que você pode jogar no Postgre normal, mas quando abrir o open source, né? Mas eu acredito que em breve eles devem fazer conexão com outros bancos, por exemplo com o Oracle, né? Para você também poder migrar esses dados. Uma vez que está open source, eu acredito que deve abrir essa possibilidade no futuro, mas como eu falei, é apenas um achismo, ainda está na versão preview, né? Ainda tem muita coisa para rolar. Então, essas são as novidades de banco de dados aí desses primeiros dias, né, da AWS reInvent. Ela vai rolar aí mais alguns dias, né? E em janeiro tem mais uma parte, mas até agora já é bastante coisa legal. Dá para migrar muita coisa agora para a AWS com uma facilidade muito grande. Não só migrar para a AWS para quem ainda não está lá, mas utilizar os serviços deles que antes a gente não utilizava por conta de incompatibilidade ou de código legado. Então é isso, galera, beleza? Comenta aí o que vocês acharam dessas novidades da AWS. Não esquece de deixar um like, se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades. Eu devo trazer alguns outros lançamentos aí da AWS que tá bem bacana, né? A AWS não preciso falar, ela é líder no Gartner, vai fazer anos, né? Ninguém consegue passar dela. Ela está bem à frente aí do mercado na relação de cloud. E então eu vou trazendo outros vídeos sobre isso e quem sabe até lançar uma série aí sobre os serviços da AWS. Então é isso, se inscreve no canal, deixa seu like e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!